Bem, acho que estamos caminhando para uma recessão. Em 2023, a magnitude dessa recessão é discutível, mas acredito que seja pelo menos uma recessão leve e moderada. Potencialmente, pode ser do mesmo nível que a de 2009. Então, acho que é sábio se preparar para o pior e esperar pelo melhor. Prepare-se para o pior, não seja muito aventureiro e fique de olho na chamada de margem. Realmente aconselho as pessoas a não terem chamada de margem em um mercado de ações volátil. Do ponto de vista do dinheiro, mantenha-se afastado ao seguro. Pode acontecer coisas bastante extremas em um mercado em queda. Fred Johnson, que foi CFO da SpaceX, estava na Broadcom em 2000 e disse que, do pico ao fundo, a Broadcom caiu 97% em menos de 12 meses. Mesmo que você tivesse um pequeno empréstimo de margem lá, você foi esmagado. Posteriormente, se recuperou e, eu acho, para níveis muito mais altos. Mas, você sabe, se houver um pânico generalizado no mercado de ações, é preciso ter muito cuidado com a chamada de margem. Mas, como sabemos, a economia é cíclica. Ela está um pouco atrasada para uma recessão, e minha melhor estimativa é que teremos tempos turbulentos por um ano a um ano e meio, e as coisas começarão a melhorar aproximadamente no segundo trimestre de 2024, se eu tiver que adivinhar. As recessões não duram para sempre, mas também não duram as expansões. É um período de expansão de 14 anos, então uma recessão de 6 trimestres parece que poderia realmente se recuperar. Da última vez, foram 4 ou 5 trimestres, então não é fácil. As taxas de juros estão subindo, que aumentou o custo do consumidor para obter empréstimos, coisas assim. Tivemos uma correção do mercado de ações, realmente um crash, em muitas ações brutas, ações de software. De onde você está e pelos dados que você vê, para onde acha que a economia está caminhando agora? Você acha que estamos em recessão ou é apenas em risco? Como você avalia a situação econômica atual? Bem, prever os dados econômicos é sempre difícil. Irônico é que eu fiz isso no ano passado. As pessoas me perguntaram o que eu achava da economia. Eu disse, bem, acho que podemos entrar em recessão aproximadamente na primavera de 2022. Bem, a questão é que recessões não são necessariamente algo ruim. Eu passei por algumas delas e o que acontece é que se você tem um período de expansão que dura muito tempo, há uma má alocação de capital. O dinheiro começa a cair do céu para os tolos, basicamente, e qualquer coisa estúpida recebe dinheiro. Tenho certeza de que você já viu algumas dessas coisas. Em algum momento, as coisas saem de controle e há uma má alocação de capital humano, em que as pessoas fazem coisas inúteis e bobas. Então, essas empresas precisam de uma espécie de enema econômico, por assim dizer, para que todo mundo fique desconfortável em seus assentos. Eventualmente, o enema econômico faz seu trabalho e limpa os canos, por assim dizer. As empresas ruins vão à falência e as que produzem produtos úteis prosperam. Mas há uma lição aqui: se você tem uma empresa que produz produtos úteis, certifique-se de que não está administrando as coisas de maneira muito próxima ao limite do ponto de vista de capital. Tenha algumas reservas de capital para durar em tempos irracionais, porque no passado, quando houve uma recessão, ela mudou drasticamente em um piscar de olhos. Lembro-me disso dos dias do PayPal, quando levantamos 100 milhões de dólares em março de 2000 e, em abril de 2000, o mercado entrou em queda livre. Foi de um ponto em que levantar dinheiro era trivial para um ponto em que mesmo as boas empresas não conseguiam levantar dinheiro em um mês. Portanto, é importante ter em mente que o PayPal quase faliu em 2000, mas, felizmente, levantamos aqueles 100 milhões de dólares em março de 2000, sem os quais teríamos acabado basicamente. Nós meio que vimos isso chegando. Então conseguimos concluir a fusão com a X-Confinity em cerca de 3 semanas e levantamos 100 milhões de dólares porque percebemos que isso acabaria em breve. E um mês depois foi um pesadelo basicamente. Se você tem uma empresa saudável, certifique-se de ter algum capital para passar por momentos difíceis, controle seus custos e, se houver uma recessão, o que é mais provável do que não, então apenas observe seu fluxo de caixa e tente alcançar o ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Então, acredito que estamos provavelmente em uma recessão e que essa recessão piorará, mas essas coisas passam e haverá tempos de prosperidade novamente. Provavelmente será difícil por um ano, talvez de 12 a 18 meses, que é geralmente o tempo que leva para uma correção acontecer.
A razão óbvia para a inflação é que o governo imprimiu uma quantidade enorme de dinheiro além do que tinha. Obviamente, eles não podem simplesmente emitir cheques sem haver inflação, mantendo a velocidade do dinheiro constante. A menos que algo mude com o dinheiro plástico. Mas se o governo federal escreve cheques que nunca equilibram, isso é efetivamente criação de mais dólares. Se houver mais dólares criados do que o aumento da produção de bens e serviços da economia, então você tem inflação novamente mantendo a velocidade do dinheiro constante. Mas isso é muito básico, não é super complicado. E se o governo pudesse simplesmente emitir grandes quantidades de dinheiro e os déficits não importassem, por que não tornamos o déficit 100 vezes maior? A resposta é que não podemos, porque isso basicamente tornaria o dólar algo sem valor. Vários países tentaram este experimento várias vezes. Não é como eu me pergunto o que acontece se isso for feito. Você viu a Venezuela? Os pobres da Venezuela foram completamente destruídos pelo governo. Então, obviamente, não podemos simplesmente criar dinheiro. A economia real é muito importante. A verdadeira economia é a produção de bens e serviços, não é o dinheiro. É literalmente o que é a produção de bens e serviços. O dinheiro é apenas uma forma de trocá-los com conveniência sem precisar negociar. Além disso, o dinheiro é utilizado para transferir obrigações para o futuro. Esses são os dois motivos pelos quais temos dinheiro. Na verdade, o dinheiro é um banco de dados. É um sistema de informação para alocação de trabalho e troca de bens e serviços, além de permitir transações no tempo. A qualidade dessa informação é uma função da sua eficiência. Você pode aplicar a teoria da informação para entender por que um sistema monetário é melhor do que outro. Assim como uma conexão de internet, você quer algo com alta largura de banda, baixa latência e poucos jitters sem erros no sistema. O mesmo vale para o dinheiro. O PayPal ajudou a melhorar a largura de banda, ou seja, a velocidade com que o dinheiro se move, e a eliminar a necessidade de enviar cheques pelo correio, permitindo transações em tempo real. Se o PayPal se expandisse para abranger todo o setor financeiro, em vez de se limitar a pagamentos, poderia criar um único sistema em tempo real e seguro, tornando o processamento em lotes dos bancos obsoleto. Espero que não precisemos de uma guerra. Haverá uma competição econômica que será surpreendente quando as pessoas perceberem quão competitivas elas precisam ser para competir com empresas na China. É muito difícil. A Tesla é competitiva porque tem uma equipe incrível na China. A Tesla tem um trabalho excepcional em termos de ética de trabalho em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a ética de trabalho nos Estados Unidos é substancialmente maior do que qualquer outra empresa automobilística ou grande empresa de manufatura que eu conheço. Olha, eu acho que o objetivo de uma empresa é produzir produtos e serviços úteis para seus semelhantes humanos. Não é, você sabe, um lugar de encontro político ou algo assim. Esse é o ponto de uma empresa. Eu diria que, você sabe, política e outras coisas, não devemos perder de vista porque as empresas devem existir. Eu tenho guiado os CEOs de nossas empresas em carteira para que atinjam o equilíbrio de fluxo de caixa agora ou estendam a execução até o primeiro trimestre de 2025 e a 25 sim porque quer dizer, eu e Elon estamos meio que no mesmo lugar há algum tempo, que é, você sabe, o meio de 2024 é quando a recessão acaba e você precisa dar a si mesmo de 2 a 3 trimestres de margem para que possa levantar dinheiro, o que leva um trimestre a 2 trimestres, e uma vez que você começa a ter um pouco de escape velocity de uma recessão, ter dinheiro até o final do primeiro trimestre de 2025, eu acho que é um requisito mínimo, e você sabe, das empresas que eu acho que estavam em posição mais precária, havia 5 delas que se acertaram e realmente fizeram isso, mas esses são todos CEOs de empresas que, você sabe, se você os mencionasse, saberia alguns deles. Sim, eu mencionei Standard Miller. Ele não errou nenhuma previsão no ano passado. Ele previu que a inflação duraria, na primavera de 2021, quando o transitório era a palavra do dia. Este ano ele previu o rally do mercado de urso que tivemos em julho e agosto e eu me lembro do Cotting Summit em maio. Eles estavam por volta dessa época. Ele foi entrevistado e basicamente disse que assim que houvesse um rally do mercado de urso durante o verão, ele colocaria uma posição curta. Eu não sei se ele realmente fez isso, mas ele disse que faria e depois aconteceu que o rally de verão que tivemos foi um repique falso. Então ele estava certo sobre isso e agora ele está prevendo um pouso forçado em 2023 com uma recessão mais profunda do que muitos esperam. Então infelizmente eu suspeito que ele possa estar certo novamente.
Friedberg, melhor investidor de 2020. O nome que eu mencionei, Druckenmiller, indicou que ela tem dado entrevistas praticamente a cada trimestre nos últimos 2 anos e tem batido na mesa dizendo a todos o que vai acontecer e tudo aconteceu. E ela até disse às pessoas as negociações em meados de 2021. Ela disse que estava curta em títulos do Tesouro a longo prazo e estava comprando commodities. E se você tivesse feito essas 2 negociações naquela época e as mantido até hoje, você teria feito uma fortuna. Então eu acho que ela é extraordinária em sua habilidade de ver o macro de uma forma que outros não veem. Mas também para tomar ações extremamente corajosas com sua carteira. Ele é renomado pela dimensão das apostas que faz e como rapidamente ele pode mudar de ideia quando está errado e fazer outra grande aposta e ainda sair do buraco. Ele é incrível, então definitivamente dou a Stanley Druckenmiller este ano. Em termos de dólar, o maior perdedor de negócios deste ano foi a Big Tech e acho que você viu 3 coisas acontecerem que acho importantes para o futuro. A primeira foi que era a negociação mais lotada, tanto por gestores de fundos profissionais quanto por varejistas, e essa febre finalmente quebrou na segunda metade deste ano e agora, indo para estas últimas semanas, você está vendo muitas vendas em pânico para cobrir perdas e outras coisas, então acho que isso aconteceu. A segunda é que os reguladores basicamente disseram que vamos atrás desses caras de todas as maneiras possíveis e a terceira acho que começou a mudar o ciclo de inovação, onde as pessoas agora realmente acreditam que não podem gastar mais porque as pessoas não tolerarão isso e as coisas em que estão gastando seu dinheiro parecem meio tolas. Então acho que a Big Tech provavelmente não é discutido o suficiente, mas foi um grande perdedor deste ano. Friedberg, quem é o maior perdedor de negócios para 2022? Quero dizer, é apenas uma simples FTX foi uma revelação incrível da escala do golpe, fraude e loucura que aconteceu e acho que o interessante sobre a FTX é que teve implicações não apenas para criptomoedas e não apenas para offshore ou regulatório, não apenas para fraude, mas também para os investidores. Tivemos um debate inteiro sobre se a imprensa e os jornalistas falharam em investigar adequadamente esse cara em vez de elogiá-lo porque ele disse as coisas certas, o que ele fez por IM. E os investidores falharam em fazer quantidades relevantes de diligência ou ter governança adequada sobre ele porque queriam fazer parte do novo e quente, e todo mundo tinha capital para implantar. E acho que o que foi interessante sobre o fracasso da FTX é que não foi apenas um fracasso devido à fraude, mas revelou tantas partes de preguiça sistêmica e tipo de olhos vendados sistêmicos e viés sistêmico que permitiram e possibilitaram que isso acontecesse. Foi realmente uma falha reveladora e é por isso que eu lhe dei o prêmio. Mr. David Sachs, quem é o seu maior perdedor de negócios de 2022? Bem, você mencionou isso. Eu escolhi Bob Chapek, ex-CEO da Disney. Ele foi o sucessor escolhido a dedo por Iger há 3 anos, mas a pandemia atingiu e fechou os parques temáticos. Então, acho que o grande erro foi permitir que ele fosse influenciado pelos funcionários acordados para brigar com DeSantis sobre o chamado projeto de lei Não Diga Gay, o que fez com que DeSantis retaliasse ameaçando os privilégios especiais que a Disney desfruta no estado. Depois, Iger minou por trás dos bastidores, o que foi revelado, acho que em uma matéria do Wall Street Journal, que ele estava reclamando para os insiders que Chapek não estava solicitando seus conselhos e minando a confiança dele com o conselho. Recentemente, Chapek foi forçado a sair e Iger voltou ao comando. Uma escolha fantástica para o maior perdedor. Qual é a pior tendência para 2022 é o que eu chamaria de mania da taxa de juros. E acho que esta é a mania na qual nos envolvemos neste programa, que outras pessoas em nosso segmento, pessoas na comunidade empresarial e na comunidade de investimentos estão obcecadas com se o Fed agiu cedo o suficiente ou tarde demais e que as taxas de juros, em última instância, impulsionam o sucesso ou o fracasso na construção de negócios e bons investimentos. E a verdade é que, quando as taxas de juros vão na direção errada, bons investimentos podem se fortalecer e passar por esses ambientes, mas investimentos ruins não podem. Boas empresas podem se sair bem, mas investimentos ruins não podem. Então, acho que nossa mania é em torno do fato de que as taxas de juros e o Fed, em última instância, conduziram a maus resultados nos negócios e investimentos é uma afirmação falha e todos nós queremos voltar aos dias de bebedeira, onde um ambiente de baixa taxa de juros nos permite ser bem-sucedidos e ricos. E acho que isso mudou. Então acho que é hora de nos afastarmos da mania da taxa de juros e nos concentrarmos mais em investimentos sólidos e seguros.
Envia para seus amigos, comenta, se inscreve no canal e clique no sininho para receber notificações do próximo vídeo.